E aí, querido aluno, querida aluna, como estás? Tudo bem? Então agora para o curso de 1000 questões comentadas para o concurso de oficial de justiça do TJ Rio Grande do Sul, tá? Banca FAURGS. Bom, não esquece, tá? Se você está assistindo a esse vídeo pelo YouTube, não esquece de te inscrever aqui no canal, te inscreve no canal, aperta o sininho, isso, aperta o sininho para receber todas as notificações aqui do Direito para Concurso. Sempre que tiver um vídeo novo na área, já vai aparecer ali no teu celular, no teu iPad, tablet, etc. Tá? Já vai aparecer para você e mostrar que nós temos novidade no canal. Aliás, fica ligado, sempre novidades aí no canal, tá? Não só, né, de língua portuguesa, mas língua portuguesa, direito administrativo, informática, enfim. Então fica ligado aqui no nosso canal também do Direito para Concurso. Seguimos então aqui a segunda rodada, iniciando nossa segunda rodada de 1000 questões comentadas. Primeira questão aqui dessa segunda rodada diz assim, ó: no que se refere às funções sintáticas do pronome relativo. Então, olha só, já tenho dois dados, eu tenho o pronome relativo e eu tenho funções sintáticas do pronome relativo, tá? Considere as seguintes afirmações abaixo. Marques, espera aí. Está querendo me dizer que o pronome relativo, qual é o pronome relativo mais utilizado da língua portuguesa? O quezinho, muito bem. Como é que eu tenho certeza que o que é um pronome relativo? Quando o que tiver o valor de o qual, não só o qual, né? O qual, a qual, os quais, as quais, né? Então, por quê? Porque o qual também é um pronome relativo. Então, quando o que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, ele também será um pronome relativo. Portanto, nós temos ali o que? Sinônimos, expressões sinônimas. Fechou? Outro detalhe, o que pronome relativo é aquele quezinho que faz uma retomada. Ele retoma o termo antecedente jogando na oração consequente, dando uma característica àquele termo que ele está retomando. Lembra disso? O termo que ele está retomando, normalmente na forma de um substantivo. Um nome, um substantivo. Fechou? Muito bem. Só que aí acontece o seguinte, o pronome relativo ele pode exercer funções sintáticas. Funções sintáticas de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e assim vai. Sério, Marcos? Sério. Mas como é que eu faço para identificar a função sintática do pronome relativo? E aí, muito cuidado. Olha só. O pronome relativo, anota isso, para um pouquinho, tudo que está fazendo, não fica só olhando para mim, tá? Pega um lápis, tá? E um lápis colorido. Eu quero um lápis colorido. Tá? Pode pegar, vai lá, né? Pegou? Então tá, tu vais anotar e depois tu vai sublinhar uma parte, tá? O pronome relativo sempre exercerá a função sintática do termo que estiver substituindo. Vou de novo, e aí tu vai grifar o substituindo, vai pintar o substituindo, tá? O pronome relativo sempre exercerá a função sintática do termo que ele estiver substituindo. Como assim, Marcos? Toma cuidado, porque muita gente aprende assim, ele exerce a mesma função do termo que ele estiver retomando. Não! Porque a função sintática que eu quero é justamente a função sintática do pronome relativo em função da oração que ele estiver introduzindo, que vai ser normalmente isso aqui, ó, uma oração subordinada adjetiva. Então, ele vai estar introduzindo essa oração subordinada adjetiva, ó, que, tarará, tarará, tarará. Beleza, eu quero saber qual é a função sintática desse quezinho aqui, ó, na oração adjetiva. Então, como é que eu vou fazer uma análise da função sintática dele a partir da função do termo que ele está retomando, sendo que o termo que ele está retomando pertence a outra oração? Tá? Claro, coincidentemente, muitas vezes, ele vai exercer a mesma função do termo que ele estiver retomando. Tá? Só toma cuidado que isso não é regra. Então, ele exerce a mesma função do termo que ele está substituindo. Marcos, como assim do termo que ele está substituindo? Tu vai pegar essa oração aqui, ó, e vai buscar essa oração na sua forma original. Antes do quezinho. Antes do quezinho, o que eu tinha aqui no lugar do que? Eu tinha X. Legal.
Aí tu vais analisar a função sintática de x. Qual é a função sintática de x? Sujeito. Beleza. Então, o quezinho exerce função de sujeito. Ah, qual é a função de x? É objeto direto. Legal. Então, o quezinho exerce função de objeto direto. E assim nós vamos. Vamos ver se você entendeu? Vem comigo? Então tá, olha só. Diz assim, ó. A flor que plantei há meses floresceu. Primeiro, vamos ver se a gente tem um pronome relativo ali. Tem um pronome relativo? Aquele quezinho aqui, ó, ele é pronome relativo, sim ou não? A flor a qual plantei há meses floresceu. Legal, show de bola. Então, a flor a qual plantei há meses. Bom, aí a oração adjetiva seria que plantei há meses. Eu tenho que cuidar para não riscar aqui, né? Deus o livre, eu risco, não, o Cristiano me mata. Tá? Então, olha só, tá? Vamos lá, ó. Que plantei há meses. Que plantei há meses é a nossa oração. Vamos voltar para a sua origem? Vamos voltar para a origem dessa oração. Muito bem. Seria assim, ó. Quem é que plantou? Eu. Eu. Como é que eu sei que o sujeito é justamente o pronome eu que está subentendido aqui? Em função do verbo. Eu plantei. Muito bem. Eu plantei o quê? Eu plantei a flor. Eu plantei uma flor. O quê? Há meses. Beleza? Então, eu plantei a flor há meses. Olha só. Anota essa frase aí para mim. Eu plantei a flor há meses. Ou tão somente eu plantei a flor já me basta. Fechou? Anotou? Vamos fazer uma análise a partir dessa oração? Quem é que plantou? Eu, sujeito da oração. Plantei o quê? A flor. A flor não é o complemento do verbo plantar? Sim, beleza. Então, é o complemento do verbo plantar. Então, estamos falando da flor aqui, certo? Quando eu digo a flor que plantei, o quezinho aqui, ele está retomando justamente a flor. Vamos voltar na sua origem, tá? Porque a gente sabe, ó, tá? Que o quezinho aqui está justamente se referindo a flor. Então, vamos voltar à sua origem. Na sua origem, na oração de origem, eu tinha, de novo, ó, eu plantei a flor há meses. O quezinho está retomando a flor. Na sua estrutura original, qual é a função sintática da flor? Complemento verbal, o objeto direto. Muito bem, complemento verbal que não vem precedido por preposição. Consequentemente, qual é a função sintática do pronome relativo aqui? Objeto direto. Ele sempre exercerá a função sintática do termo que ele estiver edita isso aí, Vini, tá? Ele sempre exercerá a função sintática do termo que ele estiver substituindo. Substituindo, tá? Não retomando. A gente escuta tanto essa ideia de que ele exerce a mesma função do termo que ele está retomando. Imagina, pessoal, se assim o fosse, olha só, a flor que plantei, a flor a qual plantei, qual é a função sintática de a flor? Porque a flor floresceu. A função sintática da flor no a flor floresceu é justamente o quê? Sujeito daquela oração. Aí o cara vai dizer que é o sujeito. O quezinho exerce função de sujeito, porque ele retoma justamente o sujeito. Não, ele está retomando um termo, só que a função sintática da flor aqui é em relação à oração principal. Por isso que eu tenho que voltar na sua estrutura original. Tem que reescrever. Reescreve. Primeiro identifica a oração principal. Qual é a oração principal? Né? A flor floresceu. Muito bem. Qual é a nossa oração subordinada? Que eu plantei há meses. E agora tu vai analisar a partir daqui, ó, tá? Quem é que plantou? Eu plantei. Plantei o quê? A flor. Então o quezinho está substituindo flor, que era justamente o nosso objeto direto. Tá? Portanto, ali diz que o pronome relativo exerce função de predicativo. Eu acho que aqui até não geraria tanta dúvida. O problema seria se ele colocasse que exerceria, né? Exerce função de sujeito. Aí muita gente cairia. Então, a número 1 cai fora. Depois, em este é o colega a quem emprestei a mala. Aí vai dizer, pô, Marcos, tu deu uma destacada no a. Exatamente. Por quê? O que é esse azinho que aparece antes do pronome relativo quem ali? Uma preposição. Beleza para tudo. Olha só. A questão aqui é a função sintática do pronome relativo. Certo? Então tá. Normalmente, tá? Quando eu tenho uma preposição, duas são as funções sintáticas do nosso pronome relativo. Primeira, objeto indireto. Segunda, complemento nominal. Toma cuidado que também pode ser um agente da passiva. Também pode ser um agente da passiva. Mas normalmente é objeto indireto ou complemento nominal. Tá, Marcos, beleza. Então apareceu ali, ó. A quem? Opa, preposição, objeto indireto, complemento nominal. E agora o que eu faço? Agora tu faz o seguinte.
vê se ele está complementando um verbo ou se ele está complementando um nome. Se estiver complementando verbo, é objeto. Lembra disso? Complemento verbal igual ao objeto. Complemento verbal igual ao objeto. Complemento verbal igual ao objeto. Aquele que vem introduzido por preposição é o objeto indireto. Muito bem, é isso aí. Agora, se ele estiver complementando qualquer coisa que não verbo, aí vai ser o quê? Um complemento nominal. Muito bem. Então vamos ver, olha só. Este é o colega a quem emprestei a mala. Aí tem cara que vai e se atira, olha só. Aí eu tenho a quem está retomando o colega, então, aí colega é o nome. Calma, olha só, respira. Vamos de novo? O que a gente precisa fazer? Reescrever a frase. Vamos voltar na sua estrutura original. Então, olha só. Tu tem esse é o colega e tu tem ali, ó, a quem emprestei a mala. Quem é que emprestou? Eu. Muito bem. Então, anota aí. Eu emprestei. Emprestei o quê? A mala. Muito bem. Eu emprestei a mala. Mas emprestei a quem? Legal, né? Edita aí. O prof esquece o celular ligado. Volto, nem emprestei a mala. Eu emprestei a mala, mas emprestei a quem? Ah, emprestei ao colega. Ó, emprestei o quê? A mala, objeto direto. A quem? Ao colega. Complemento verbal introduzido por preposição. Objeto que? Indireto. Muito bem. Aí vamos lá. Ó, emprestei a mala ao colega. O a quem aqui não está justamente retomando ao colega? Sim, que lá na estrutura original era o que? O nosso objeto indireto. O pronome relativo sempre exercerá a função sintática do termo que ele estiver substituindo em relação à sua oração adjetiva, lá na forma original. Lá na forma original, colega, ao colega, era o nosso objeto indireto. Aqui o a quem está justamente retomando o ao colega, que na estrutura original era o objeto indireto, portanto, ele exercerá a função de objeto indireto. Lembra disso. Sempre reescreve. Sempre, 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 tá? Esquece essa coisa de analisar tão somente aquilo que ele está retomando. Vai dar problema, vai dar problema. Depois, então a número 2 está correta. Número 3, este é o artista por quem a tela foi pintada. Ó, por quem a tela foi pintada. Marx, tu destacou aí o por na leitura? Sim, destaquei o por. Por quê? Porque por é uma preposição. Beleza, já está com 50% de chance de acertar a questão. Porque provavelmente nós teremos o quê? Um objeto indireto ou um complemento nominal. Opa. Volta um pouquinho no vídeo. O que eu falei para ti? Normalmente, objeto indireto ou complemento nominal. Mas a FAURGS é sacana. O que eu falei ali? Podendo, em alguns casos, ser o agente da passiva. Por isso que é de extrema importância que a gente sempre volte na estrutura original. Pega a oração subordinada e volta na estrutura original. Então, vamos lá. Esse é o artista, tá? Tá aqui uma oração. Depois tu tem por quem a tela foi pintada. Vamos pegar a estrutura subordinada, que é essa aqui, tá? Então, vamos lá. Quem é que foi pintada? A tela. Então, anota aí para mim. A tela foi pintada. A tela foi pintada. A tela é o nosso sujeito. Foi pintada. Foi pintada por quem? Por quem? Por quem? Pelo artista. Então, anota a estrutura original. A tela foi pintada pelo artista. Eu tenho o sujeito, eu tenho o foi pintada. Olha a locução verbal, que coisa linda. Verbo ser mais particípio. Te liga, anota aí, quando a gente tem verbo ser mais particípio, qual é a locução verbal que nós temos aqui? De que tipo de voz verbal? Voz passiva, ser ou estar mais particípio. Foi pintado, é pintado, foi executado, será realizado e assim vai. E se eu tenho uma voz passiva, aquele que pratica a ação na voz passiva é o quê? O agente da passiva. Então, a tela foi pintada pelo artista. O artista, pelo artista, é o nosso agente da passiva, na estrutura original. Vamos lá? Agora voltamos aqui à estrutura, então, que estão nos passando. O por quem está retomando justamente o artista, que na estrutura original era o nosso agente da
passiva. Portanto, aqui ele segue, né, como ele está retomando o artista, ele exerce função de agente da passiva. Por quê? Porque o pronome relativo sempre exercerá a mesma função sintática do termo que ele estiver substituindo em relação à sua forma original. Fechou? Sem problemas? Então não esquece disso, tá? Não cai nessa conversa de que é só pegar e analisar o termo que ele está retomando. Não, antes de analisar isso, pega a oração subordinada, tá? Pega a oração subordinada e transforma ela, reescreve ela a partir de sua estrutura original. Fechou? E aí sim, ele vai exercer a mesma função sintática do termo que ele estiver substituindo, portanto aqui as assertivas 2 e 3 estão corretas. Very superstitious.